Vamos fazer a leitura dessa palavra, Lucas, capítulo de número 15, versos de 11 a 13. Eu vou fazer a leitura sozinho, os irmãos vão acompanhar, porque isso facilita os nossos internautas, porque o som, ele sai só do microfone, o som do auditório não sai. Então, a gente lendo alternadamente, os nossos internautas, eles não acompanham os versículos que a igreja lê, porque não conseguem assim acompanhar, a não ser que a gente tenha, às vezes, no data show. Como não é o caso hoje, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar esse texto. Ele é um texto um pouquinho grande, né? Mas ele precisa ser lido na sua íntegra para a gente acompanhar um pouco essa história. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, ou a herança, não é? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Talvez você pense assim: pastor, que texto é esse para encerrar o mês da família? O que essa história tem a ver com presente? E o que essa história pode nos abençoar ou nos ajudar nesta noite a entender essas questões da família? Claro que a exegese do texto não é um texto que trata de questões familiares. A exegese do texto é uma parábola que Jesus conta para expressar Deus como Pai, o filho pródigo, o pecador, na verdade, que precisa de voltar para casa, crer em Jesus. É uma, vamos dizer assim, é uma parábola evangelística. Mas a história é a história de uma família. Você tem um pai, naturalmente uma mãe, uma casa, você tem 2 irmãos, você tem um que se rebela de alguma forma e deseja viver a sua vida, você tem um outro que fica em casa, enfim, você tem uma história familiar que de alguma forma ela fica um pouco conturbada quando esse filho vai embora, ela fica conturbada quando esse filho volta, porque há um problema com o outro filho que estava ali. De alguma forma parece que essa família é meio parecida com a nossa, né? Ela é uma família que tem algumas dificuldades, né? Ela é a família de filhos querendo viver sua vida, é família de filhos insatisfeitos dentro de casa, é família, de repente, né,
de pai desesperado porque filho foi embora, não fala da mãe, mas com certeza uma mãe também aflita pela ausência do filho, e talvez agora até pela ausência do pai, que se preocupou tanto com o filho que foi embora e esqueceu do resto da casa. Enfim, é uma história um pouco complicada. E é uma história parecida talvez com a nossa história. Mas, irmãos, é interessante a gente parar e pensar o seguinte: estamos pensando em família presente de Deus. E quando pensamos em família como presente de Deus, eu quero pensar nesta noite, quero que os irmãos acompanhem esse raciocínio. Eu quero pensar que atitudes nossas, comportamentos nossos, nós poderíamos talvez chamar esses comportamentos e essas atitudes de presentes, como aquilo que vem para a nossa casa. E quando entendemos essas atitudes e comportamentos como aquilo que nos vem, que nos é dado, que nos é colocado nas mãos dentro de casa, e nós de alguma forma teremos a opção de olhar para aquilo que recebemos ou aquilo que estamos vivendo, e nós vamos ter a opção de rejeitar e vamos ter a opção de aceitar. Nós vamos ter a opção de dispensar aquilo que nos é prejudicial e que nos chega talvez como presente. E nós vamos também, de uma forma muito especial, nós vamos, irmãos, não mais agora dispensar, mas vamos receber, vamos acatar, vamos guardar e usar aquilo que nos é dado como presente. Todos os presentes que ganhamos nos agrada? Todos os presentes que ganhamos nós usamos? Alguns trocamos. Outros às vezes não tem como trocar, a gente coloca num canto e não vai usar. Se pode trocar e tem aquele problema que o pastor Marcos falou aqui quando esteve aqui lá, né? Pastor Marcos Lopes, a gente vai lá e troca por meia, né? Não tem problema. Não vai ter dificuldade. Mas enfim, irmãos, presente é assim. Presente a gente recebe e presente a gente usa ou não. Presente a gente rejeita ou não, dispensa ou não. Presente agrada ou não a gente de acordo com aquilo que esse presente é. E pensando em atitudes e comportamentos como sendo presentes, nós vamos entender aquilo que de alguma forma nós podemos hoje estar recebendo em nossa casa à luz desse texto. Eu quero olhar para essa história e paz, meus irmãos, com a história que não é tão complexa, ela nos traz uma série de atitudes e comportamentos dentro dessa família, algumas que nós precisamos aprender a rejeitar e outras que nós vamos precisar cultivar. E eu quero então pensar com os irmãos em presentes dispensáveis e presentes indispensáveis. Eu quero pensar em presentes dispensáveis e presentes indispensáveis. Então vamos começar a caminhar então naquilo que talvez seja o pior da história. Vamos pensar nos presentes dispensáveis. Qual é o primeiro presente que a gente vai dispensar? Primeiro presente que é dispensável: individualismo. Primeiro presente que a gente vai... Cadê o presente? Cadê o individual? Eu vou achar isso aqui. Cadê esse presente? Tem que procurar, porque agora o presente... Alguém veio cantar aqui, misturaram meus presentes todos, né? Vem cá, alguém pegou o individualismo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Achei. Individualismo. Tá bonita. É do Ben 10, hein? Ó. É do Ben 10. Falou em Ben 10, a garotada já se... Calma, ó. Esse vai ser dispensável, querido. Para não deixar ninguém de água na boca, tem lá uma cestinha com presente para todo mundo no final do culto. Fica tranquilo. Ok? Primeiro presente, irmãos, que é dispensável, é o individualismo. Olha o que diz o verso 12 do texto que nós lemos. O verso 12 do texto em que nós lemos diz que o filho mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Olha o que esse cara disse: dá-me a parte que me pertence, dá o que é meu, a minha parte, a minha herança, aquilo que é meu, eu quero. Individualismo. Não pensou no pai, não pensou naquilo que o pai tinha produzido como herança, aquilo que produziu como patrimônio. Ele não pensou no irmão que estava ali, não pensou na mãe, ele pensou nele. Irmãos, esse é o primeiro presente que a gente tem que dispensar na nossa casa. Sabe por quê? Porque o individualismo, ele tem trazido muitos prejuízos para a nossa família. O individualismo, ele faz com que nós, de alguma forma, lutemos pelos nossos interesses. O individualismo leva cada pessoa dentro da família a lutar pelo seu sonho, os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos. E se esquece, irmãos, que quando a gente se casa, quando a gente constitui uma família, a palavra eu, ela desaparece do dicionário familiar. O dicionário familiar não tem a palavra eu, tem a palavra nós. Porque agora não é mais o meu carro, é o nosso carro. Não é mais a minha casa e a nossa casa. Não é mais a minha conta bancária
a nossa conta bancária. Não são mais os meus bens, são os nossos bens. E o individualismo tem arrasado hoje as famílias atuais, porque o individualismo faz com que cada um lute pelo seu próprio interesse, faz com que cada um esteja de alguma forma preocupado em agradar a si mesmo, preocupado em conquistar as coisas que ele entende ser boa para ele. Mas é boa para o marido? A mulher luta para alcançar algo boa para ela, é boa para o marido? Os pais lutam para alcançar algumas coisas boas para eles, é boa para os filhos? É preciso que a gente pegue o individualismo e tire ele definitivamente da nossa família. Tem famílias que estão sofrendo porque os maridos são individualistas, porque as mulheres são individualistas, porque os filhos são individualistas. Estão pensando na sua individualidade, estão se esquecendo que o casamento é uma coletividade. Não dá para viver sozinho dentro de casa. Por isso o individualismo é um presente rejeitável. Eu quero jogar no lixo, mas quero amassar esse presente. Quem quer me ajudar a amassar? Quem não quer individualismo na sua casa, quer me ajudar a amassar? Pode sair vem cá. Não, vem cá, quebra esse negócio aqui. Sobe aqui. Você não quer individualismo na sua casa, não? Então, pisa nesse negócio. Massa esse troço todo. Isso. Pisa. Joga no lixo agora. Acabou. Não vai ter individualismo lá. Não vai ter individualismo na sua casa, amém? Esse é o primeiro presente que você vai rejeitar se ele chegar na tua casa. Mas tem um segundo presente dispensável. E o segundo presente dispensável, sabe qual é? É o distanciamento. Pode falar aí, qual é? Ô Jeová, está aqui. E esse é bonito, rapaz. Verso de número 13, parte A. E poucos dias depois, o filho mais novo, já pegou o dinheiro, ajuntando tudo, partiu para onde? Uma terra? O cara estava a fim de ficar muito longe do pai, da mãe e do irmão. Sabia disso? O segundo presente dispensável é esse aqui, ó. E é esse presente aqui, distanciamento. Muitas famílias estão vivendo isso aqui, irmãos. Muitas famílias estão vivendo o distanciamento. Muitas famílias estão vivendo isso. É interessante que esse filho quis viver bem longe. Não é verdade? Ele foi para um lugar bem distante. Quantas pessoas estão vendo essa mesma coisa? Irmãos, e quanto que esse distanciamento tem trazido prejuízo para a família? Sabe o que isso aqui causa dentro de casa? Solidão. Isso aqui, ó, causa solidão dentro de casa. Famílias distantes dentro de casa. Eu preguei ontem na igreja lá do pastor Rosenberg. E eu dizia ontem lá, falando sobre solidão, sabe o quê? Tem um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não enxerga, não é verdade? Aquele que não quer enxergar, melhor dizendo. O pior cego é aquele que não enxerga. Ele tem visão, mas ele não quer enxergar. Esse é o pior cego. Você sabe qual é o pior solitário? O pior solitário é aquele que está rodeado de pessoas. O pior solitário é aquele que está rodeado de pessoas. E o distanciamento, irmãos, tem feito com que pessoas estejam sozinhas debaixo do mesmo teto. O distanciamento tem feito com que maridos estejam sozinhos, com as suas esposas dormindo ao seu lado noite após noite. O distanciamento tem feito com que esposas estejam sozinhas e solitárias, com seus maridos dormindo ao seu lado dia após dia, noite após noite. O distanciamento tem feito com que filhos estejam sozinhos dentro de casa, porque os seus pais não notam nem mais a sua presença. O distanciamento tem feito com que pais estejam sós, porque os filhos já os abandonaram. A solidão é o resultado desse distanciamento. E esse filho da história botou dinheiro no bolso e foi viver muito longe. Tem um monte de gente querendo ficar longe de casa. Tem um monte de marido querendo ficar longe de casa. Tem um monte de mulher querendo ficar longe de casa. Tem filhos que estão querendo ficar longe de casa. Isso aqui é distanciamento. Tem gente querendo viver em terra longínqua. Não quer ficar junto, não quer ficar perto, não quer o aconchego da casa, não quer o aconchego da família, não quer o aconchego do pai, da mãe. Quer viver sozinho nesse individualismo que falamos antes, que tem gerado esse distanciamento, desejo de estar longe. Alguns desejam estar longe, querem estar longe e ficam longe. Outros estão sozinhos, porque alguns foram para longe e os deixaram sozinhos. Em distanciamento. Eu tenho que correr, tem muita coisa para falar, porque já percebeu que o negócio está grande hoje, né? Mas enfim, eu quero que vocês me ajudem aqui. Olha só, quem porventura talvez está vivendo um distanciamento, não quer esse negócio em casa, quem quer me ajudar a acabar com esse negócio aqui? Quem quer? Pode levantar. Quem não quer distanciamento na sua casa? Vamos lá, quem é que vai? Vamos lá? Vamos? Vai lá, ó. Ih, Jeová, pode subir, meu. Quando o Franklin chega no altar, fogo do... Ih! Glória a Deus! Acabou! Isso! Acabou! Isso aqui vai amanhã para Locante. Só não vai para Gramacho, mais vão acabar com aquele lixão lá. Mas acabou. Não tem mais.
Mas tem, irmãos, um terceiro presente dispensável. O terceiro presente dispensável, sabe qual é? É o desperdício. Tem desperdício? Cadê o negócio? Hoje eu tinha que botar um auxiliar para mim aqui, né? Mas deixa assim mesmo, fica bom. Olha aqui o desperdício. Bonito, e tem duas cores o desperdício. Marido desperdício de um lado, mulher desperdício do outro. Tinha que botar um terceiro aqui para o filho desperdiçar também, porque está todo mundo desperdiçando. Desperdício. Olha o que a Bíblia diz sobre esse desperdício, irmãos. A parte B do verso 13 diz que quando ele saiu e foi embora, e foi para uma terra longínqua, a Bíblia diz que ali ele desperdiçou a sua fazenda ou a sua herança, né? Vivendo dissolutamente. Esse membro da família da história desperdiçou dinheiro. Se formos pensar nesse desperdício financeiro, muitos de nós estamos desperdiçando isso também. Por falta de planejamento, na verdade, temos jogado dinheiro pelo ralo. Quando a gente faz algumas contas, a gente percebe o quanto a gente gasta que não deveria gastar. É o desperdício com as coisas supérfluas, né? É o desperdício com aquilo que é necessário. Mas além da questão financeira do desperdício, irmãos, é impressionante a gente pensar o quanto nós temos desperdiçado oportunidades. O quanto a gente tem desperdiçado tempo para poder estar junto com a família. O quanto a gente gasta horas e horas enfiado com a cara dentro de um aparelho de televisão e não tem 20 minutos para conversar com a mulher, ou a mulher conversar com o marido. O quanto os filhos enfiam a cara numa tela de computador durante a madrugada inteira, mas não tem 10 minutos para conversar com seus pais, ou quem sabe os irmãos entre eles. Estamos desperdiçando tempo, pastor Wagner. Estamos desperdiçando a oportunidade de estar junto. Estamos desperdiçando tanta coisa. Esse filho desperdiçou dinheiro, foi embora. Mas nós desperdiçamos tantas coisas. Interessante que eu, vendo aquele livro, eu sempre confundo qual livro, porque é tanto livro que você confunde, né? As 5 Linguagens do Amor. É um casal que estava assistindo o pastor, né, que é o autor desse livro, fazer a sua preleção. Ele falava sobre família, sobre casais. Depois que terminou aquela preleção, eles estavam ali no almoço, descontraído. Aí um casal que ia se casar na semana seguinte, né? Foram casar na semana seguinte, né? Daqui o casal casou semana passada. Deus abençoe. A mais nova família da PIBDC, presente aqui. Glória a Jesus, né? Mas aí o casal ia casar na semana seguinte. O que eles fizeram? Então aproveitou que estava perto do pastor, sentou com ele e disse: pastor, nós vamos casar semana que vem. Como é que a gente faz? Nos ajude para que a gente possa ter um bom entrosamento, ter uma família entrosada, ser um casamento. Como é que a gente faz? Aí o pastor disse assim para eles: olha, você faz o seguinte, você durante os 2 primeiros anos de casados, você não vai ter na sua casa nem televisão, nem computador. O casal achou que estava brincando, porque falar hoje, ficar 2 anos sem televisão e sem computador, isso é brincadeira. Só não consegue ficar um dia. Aí o casal achou que estava brincando, aí deu uma risadinha, o pastor falou: não, eu estou falando sério. Aí eles perceberam que era sério, disse assim: se vocês querem estabelecer um casamento sólido, nos primeiros 2 anos vocês não vão ter televisão nem computador. Aí o pastor disse assim: o que vocês vão fazer? Não tem televisão, não tem computador, o que vai fazer quando os dois chegarem em casa do trabalho? Aí disse assim: vamos fazer aquilo, né? Vamos fazer aquilo. Ele disse: depois que fizer aquilo, vai fazer o quê? Vamos conversar. Então vai ser 2 anos fazendo aquilo e conversando, meu querido. Não tem problema que resista. 2 anos fazendo aquilo e conversando. Que coisa maravilhosa. Qual casal que depois não vai estar sólido? Qual casal que depois não vai estar tinindo um com o outro? Qual casal que vai ter qualquer tipo de desconhecimento um do outro? Não tem, irmão. Então é importante a gente não desperdiçar tempo. É importante a gente pegar essa questão. E outra coisa que tem roubado o tempo, não é só a televisão que tem roubado o tempo, a internet tem roubado o tempo, né, meus filhos? E tem coisa boa roubando tempo também, sabia? Trabalho está roubando tempo. Trabalho é bom, pastor, mas trabalhar é muito bom. Eu sei, mas tudo tem limite. Mas eu estou trabalhando para poder dar à minha família uma vida melhor. Que família, querido? Quando você chegar ao ponto de ter dinheiro para dar uma vida melhor à família, você não tem mais família para dar vida melhor para ela. Já perdeu a mulher, já perdeu o filho, já perdeu tudo, porque ficou com a cara enfiada no trabalho dia após dia. Trabalho é bom, mas também atrapalha quando é demais. Porque trabalha, mas não tem tempo para jogar um futebol com o filho, não tem tempo para brincar com ele, não tem tempo para amar a esposa, não tem tempo para passear, não tem tempo para comer uma pizza, não tem tempo para conversar, não tem tempo para nada. Tem tempo, é só trabalhar. Trabalho é bom, mas também tira... sabe uma coisa boa? Vamos chamar de herege agora. Pior que eu estou na internet, estou ao vivo, para o planeta todo. Estou ao vivo para o planeta todo, vamos chamar de herege. Sabe outra coisa que tem também, de alguma forma, atrapalhado muito e tem roubado o tempo da família? A igreja. Oh, meu Deus! Pastor, não fala isso, pastor.
João, tem gente, irmãos, que vive na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, esquece que tem mulher e filho, esquece que tem marido. Igreja é bom, mas também tem tempo para estar aqui, tempo para cuidar da casa. E eu não estou falando de reino de Deus, tá? Reino de Deus é outra coisa, é transcendente, tem nada a ver com igreja. Eu não estou falando de reino de Deus sempre em primeiro lugar, Deus sempre em primeiro lugar, mas a igreja em terceiro, porque em segundo é a família. Então família, trabalho é coisa boa, mas rouba tempo. Igreja é coisa boa, mas rouba tempo. Sem contar aquilo que é ruim, rouba tempo. Televisão, interessante que a televisão, não sei por que o pessoal gosta tanto de televisão. Né? É porque televisão, aliás, irmãos, você quer ter uma receita para destruir família? Novela. Novela é uma receita para destruir família. Você quer aprender como é que faz para trair o marido, para trair a mulher sem ela descobrir? Assiste novela que ensina direitinho. Você quer saber como é que a mulher faz para dar um cano no marido, o bobão achar que está na boa? Vê novela, ensina direitinho como é que a mulher faz. Você quer ver como é que se faz para o adolescente, o jovem, fazer sexo antes do casamento e esconder do pai e mãe? Assiste Malhação, que ensina direitinho. Novela ensina tudo de bom, ensina a trair marido, trair mulher, ensina adultério, você quer saber como é que faz para ser corrupto? Assiste novela que você vai aprender a ser corrupto. Você quer aprender como é que faz para subornar o Estado? Assiste novela que você vai aprender a subornar político não dá nem para subornar, porque o cara é subornável, insubornável aqui, deve ser, não dá nem para subornar, né? O cara já está por aqui de suborno, não vai ter para subornar, mas vamos esquecer esse negócio, deixa isso para lá. Mas presta atenção, nós temos desperdiçado tempo, assistindo televisão, vendo novela, né? Eu sei que as mulheres querem que eu fale, vou falar, vendo futebol, não é verdade? Senão daqui a pouco quem vai para o lixo sou eu. Mas temos perdido tempo. Pastor, não pode ver televisão, não pode assistir futebol, não pode ver internet? Pode, irmãos. Mas aprenda a dosar essas coisas. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é muito séria. Tem marido indo para o quarto sozinho e a mulher só entra depois das 4 horas da manhã, porque está vendo internet. Tem mulher indo para a cama sozinha, porque o marido está na internet. Eu espero que ele esteja lá só vendo e-mail mesmo. Eu não sei como é que o cara consegue ver e-mail todo dia, de 11 da manhã às 3 da manhã. O cara é bom mesmo, ele tem uma rede de relacionamento terrível, porque o cara consegue todo dia ver e-mail, 4 horas na madrugada e está vendo e-mail. Espero que seja só e-mail mesmo. Você não quer mais desperdiçar tempo? Você quer aprender a controlar o tempo? Quem quer? Quem não quer mais viver essa coisa? Então, vem cá. Não, tá vindo nós já, irmão. Tá vindo outro. Então vai ser 2 maçãs no negócio. João, pode vir, irmão. Vem, já levantou, vem. Porque tem que ser na hora que vem. Vamos lá, apesar de cada lado. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Trabalho, computador, internet. Vai, Marquinhos, pisa. Jeová. Isso, massa esse negócio. Pronto. Pega isso aí, joga no lixo. Pega, joga no lixo. Pronto, acabou. Quarto presente dispensável. Todo mundo junto comigo? Qual é o quarto presente dispensável? Indiferença. Tá aqui. E é bem 10 de novo. Esse negócio é como... Opa, deixa eu falar não, senão... Indiferença. Verso 14 em diante. Até o 16 vai dizer assim, vamos lá, vocês acompanham, eu vou fazer a leitura, acompanhem. Verso 14 diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o verso 15, né? O qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Verso 16 diz assim, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Repetem comigo a última frase desse verso 16. E ninguém... Indiferença. Tem gente que está dentro de casa, mas ninguém dá nada por ele. E nem dá nada para ele. Tem muita indiferença dentro de casa. Tem muita gente dentro de casa esquecida. Tem muita gente dentro de casa que está vivendo indiferença. A indiferença, ela se caracteriza pela ausência de carinho, pela ausência de compreensão, pela ausência de gestos de reconhecimento. Ninguém dá nada.
faz de conta que não existe. Esse aqui estava comendo lavagem. Olha, tem gente comendo lavagem dentro de casa. Tem gente comendo sobra dentro de casa. Tem gente vivendo de sobra de amor. Sobra de carinho. Aquilo que deveria ser dado por inteiro tem sido dado menos do que pela metade. Pelo contrário, não tem sido dado nada. Meus irmãos, a indiferença, ela produz frieza no relacionamento. A indiferença é como se a pessoa estivesse em casa e o outro não percebe que ela existe. Esse cara foi tratado com indiferença, sabe por quê? Porque na realidade do texto, cuidar de porcos naquela visão ali cultural e religiosa significa, cara, você não vale nada. Você não presta, você não é ninguém. Você é o pior cara que pode haver na face da terra. Já que você não vale nada, vai cuidar de porco e comer lavagem. Tem gente dentro de casa que está vivendo isso aqui, ó, indiferença. Estão esquecidos, irmãs Ete. Estão rejeitados. Estão sendo tratados como nada. Talvez como porcos. Estão sendo tratados como pessoas que não têm nenhum valor. Você quer isso para sua casa? Quem quer acabar com esse negócio de diferença dentro de casa? Quem quer me ajudar a acabar com isso? Em nome de Jesus, vem cá, acaba com isso aqui. Vai lá, meu irmão. Acaba com esse negócio de diferença. Não vai ter mais essa coisa de que eu não tenho valor, que eu sou. Pode amassar, acaba com isso. Isso, pisa, isso, massa mesmo. Acabou? Joga no lixo. Amém? Não vai ter indiferença mais na casa dele, nem na casa de ninguém aqui. Quinto presente dispensável. Repitam comigo aí qual é o quinto presente. Falem comigo qual é o quinto presente dispensável. Revolta. Vamos achar a revolta. Onde é que está a revolta? E rapaz, a revolta é grande. A revolta é grande. Não é revoltinha não, hein? É revoltão. Olha o que diz o verso. Agora eu vou para o 28, porque eu estou falando das coisas negativas. Tem uma coisa positiva antes, o verso já vai para o 28, vamos conhecer isso. Agora já não é mais o filho que saiu, é o filho que está em casa. A história agora já muda. O cara vai, volta, faz a festa. Aí chega do campo o filho mais velho, aquele que estava em casa. Olha o que acontece no verso 28, quando ele chega em casa. Aliás, ele chegou em casa, ele já viu o que estava acontecendo, já perguntou, já sabia que tinha tido uma festa para o irmão que estava voltando. E agora no verso 28, olha a atitude dele. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, ou seja, vinha em direção a ele, falava com ele, não é? Se colocava diante dele. Mas ele se indignou e não queria entrar. Irmãos, o filho mais velho se revoltou com aquela festa. Revolta. Revolta com o pai. Revolta com o irmão. Ele não concordou. Sabe o que causa revolta dentro de casa? Causa revolta no marido, revolta na mulher, revolta no filho? É quando as coisas acontecem do jeito que a gente não quer que elas aconteçam. É quando fazem aquilo que nós não queremos que seja feito. Nós nos revoltamos quando de alguma forma se faz algo diferente daquilo que eu penso que deva ser. Claro que no contexto da história, a revolta ela vai ter uma dimensão maior, porque é o irmão que vai embora, e vocês vão ver o desdobramento disso, do porquê dessa revolta. Mas eu quero pensar em revolta simplesmente nesse termo, estar revoltado ou se sentir revoltado. É interessante, irmãos, porque às vezes nós nos revoltamos porque não concordamos com alguma coisa. E claro, aqui está um exemplo, o Caio não concordava que o pai gastasse aquele dinheiro, que matasse um boi, na verdade um bezerro para um filho que tinha gastado o dinheiro o tempo todo. Uma visão que ele tinha diferenciado da visão do pai, mas era a visão dele. Então na visão do pai ele deveria agradar o filho que voltou. Na visão desse irmão ele deveria rejeitar o filho que voltou, o seu irmão. Então uma visão diferente, um conceito diferente, um entendimento diferente causa revolta. Quantas vezes a gente está se revoltando em casa? Quantos maridos se revoltando porque a mulher não está fazendo o que ele quer? Quantas mulheres se revoltando porque o marido não está fazendo o que ele quer? Quantos filhos se revoltando porque os pais não estão fazendo o que querem? Meus queridos irmãos, quando nós não concordamos com alguma coisa, às vezes nos revoltamos. Nós temos filhos revoltados com os pais porque não concordam com a disciplina. Maridos revoltados com as suas mulheres, mulheres revoltadas com os seus maridos. A revolta não é caminho que leva a solução para resolver problema. Mas tem gente revoltada dentro de casa. Tem marido revoltado com a mulher, porque de alguma forma a mulher não fez o que ele queria. Porque tem marido que acha que mulher é empregada.
Eu digo umas coisas, irmãos, às vezes muito sérias, que eu tenho até que ter cuidado para dizer. Porque eu posso ter ser mal interpretado, mas eu digo mesmo, mas não adianta, tem hora que eu digo porque eu também fico revoltado, tem hora. Eu fico revoltado, estou igual o pastor que pregou no primeiro domingo, como é que Não, na noite, pastor Marcos Medeiros, é contigo o negócio, meu irmão. Só faltei arrancar a cabeça do coelho aqui agora, igual ele fez aquele dia. Mas às vezes eu fico revoltado com esse negócio. Sabe por quê? Porque tem marido que acha, irmãos, que casou para ter uma mulher para lavar, passar e cozinhar. Você quer uma mulher para lavar, passar e cozinhar, meu querido? Arruma um empregado, você vai ter menos problema. Vai tentar, para que? Arruma um empregado, para que você quer esposa? Você quer esposa para lavar, passar e cozinhar? Paga uma empregada, que talvez possa até ser que faça por ser empregado e ganhar por aquilo, pode ser que faça melhor do que a sua mulher, e você não vai ter dificuldade de conviver com a mulher o resto da vida, então fica sozinho. Aí tem mulher que quer casar para ter marido para pagar conta, para botar comida dentro de casa, para pagar conta. Você quer pagar conta, vai trabalhar, pô. Arruma um emprego, vai pagar suas contas, você precisa de marido para isso não. Mulher precisa de marido que a ame, e marido precisa de mulher que a ame. Empregado você contrata. Empregada você contrata. Marido para ficar cuidando de conta, vai trabalhar para pagar suas contas. Não precisa de marido para isso não. Você precisa de marido para te amar, para te respeitar. Então para de revolta, fica revoltado porque a conta não foi paga. Estou revoltado porque não comprou a máquina de lavar. E estou revoltado porque não comprou fogão novo. E estou revoltado porque o vizinho já comprou aquela televisão e aqui em casa não tem. A dele é de 43 polegadas, ponto não sei o que, tela plana de LED, 5D, aquela que anda sozinha pela sala. Oh, que glória a Deus! E a sua é aquela 14 polegadas, com aquela lista passando para baixo, para cima, para baixo, para cima. Para de revolta, meu querido. Tem gente revoltada porque não consegue comprar o que quer. Tem filho revoltado. Mas, papai, eu estou querendo tênis. Vamos lá comprar o tênis. Está lá o pai. O pai ganha R$ 563. 522, né? 622. O pai ganha R$ 622. O cara se esfola o mês todo para ganhar aquilo, consegue fazer uma economia de um ano para dar para o filho um tênis de R$ 100. O moleque faz um escândalo no shopping porque ele quer um de 500. Aliás, 500 nem tem mais, agora o bom é 600, 700. Meu querido, vai botar no pé um tênis de R$ 700 para ficar na rua pisando em... Deixa para lá. Deixa pra lá. Eu me revolto. E aí o filho se revolta porque não tem tênis novo. E se revolta porque a calça não é de marca. O cara vai lá e paga 180, 250 reais numa calça jeans rasgada. Meu querido, tem loja aí vendendo calça jeans boa, azulzinha. Não é rasgado, só custa R$ 39,90. Eu me revolto. Vamos acabar. Quem não quer revolta mais dentro de casa? Vamos lá, quem não quer? Isso, não. Vai lá, se não quer revolta. Vai lá, meu filho, pisa nesse negócio. Vai lá, massa, meu filho. Deixa ela rasgar. Isso, ela está revoltada. Não sei com o que ela está revoltada. Tá, hein? Jeová, meu Deus. Acabou. Meu filho, você está com muita coisa para quebrar lá em casa, hein? E a segunda vez que você vem aqui, vigia o Arão que ele está... O negócio está ruim lá. Não é que eu me perdi já, irmão. Meu Deus, eu estou na parte ruim do negócio, não cheguei na parte boa. Sexto presente dispensável. Comigo aí, qual é o sexto presente dispensável? Tá aqui. Inferioridade. Interessante. Vamos lá, o que diz o verso de número 29? Vocês podem ler comigo, eu estou lendo sozinho, está aqui tão bonito. Vamos lá, todo mundo participando, vamos lá? Mas... Está se sentindo coitadinho. Trabalhei, cuidei de tudo, nem um cabritinho você me deu, está se sentindo inferior. Tem gente se sentindo inferior, sabia? Dentro de casa. Mas tem gente que se sente inferior porque ele permite que esse sentimento tome conta da sua vida. Mas também tem gente que se sente às vezes inferior porque esse sentimento talvez é provocado. Eu falei de solidão. Eu falei de algumas coisas lá atrás que às vezes promove um sentido de inferioridade dentro de casa. E às vezes não é a pessoa que está se sentindo inferior que de alguma forma quer ser inferior. Mas às vezes alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas ações de irmãos, ação de pais, podem levar alguns filhos. Esse aqui não dá para te dar não, tá, neném? Esse aqui eu vou jogar fora daqui a pouco.
Mas olha que coisa interessante. Quando esse irmão, o pai vai conversar com ele em relação ao fato que ele não quer entrar, ele vai justificar o pai porque que não quer entrar. E ele demonstra uma certa inferioridade. Olha só, eu estou trabalhando contigo aqui, eu nunca transgredi nada, eu te sirvo há tantos anos, você nunca me deu um cabrito. E agora vem esse teu filho aí, e você vai dar para ele aí um bezerro. Ele está se sentindo inferior. Sabia que tem gente dentro de casa se sentindo inferior? E sabe, irmãos, às vezes, esse sentimento de inferioridade é provocado dentro de casa. Eu tenho dito lá na classe dos casais, cuidado dos casais que têm mais de um filho. Sabe por quê? Porque às vezes você não vigia e você vai começar a achar que você tem um filho mais inteligente do que o outro. Enquanto você só cai na burrada de achar, tá bom. Pior é quando você cai na burrada de falar. Porque achar já é uma burrada. Falar é uma burrada maior ainda. Tem gente que fala e que deixa demonstrar. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não tem nenhum filho mais inteligente do que o outro, não. Você pode ter filho com interesses diferentes. Você pode ter filho com motivações diferentes. Estou correto, irmã Zete? Me ajuda se eu estiver errado, irmã, como psicóloga, não é isso? Você tem, às vezes, pessoas diferentes. Não, ninguém é igual a ninguém. Ah, porque eu tenho um filho e o meu filho passou. Como é que é aquele negócio todo mundo quer passar no militarismo? Todo mundo faz aquele troço, quer passar lá naquele... Imita o cara, imita o cara, né? Meu Deus, eu tenho aquele filho, ele foi lá e passou no imita, e ele vai ser oficial, né? E vai ganhar muito dinheiro e tal. E aquele outro lá dentro de casa, ele resolveu ser motorista de táxi. Marquinho, quebra isso, Marquinho, daqui a pouco. Saiu, meu irmão, sem querer, não tem nada a ver. Eu fiquei pensando em alguma coisa, né? Saiu o motorista de táxi. Por quê? Porque você julga o quê? Você julga, sabe o quê? Uma profissão inferior? Você julga o quê? Que é uma profissão que não exige capacidade? E aí você começa a comparar dentro de casa, porque um filho na sua visão e o outro não existe isso, existem motivações diferentes, interesses diferentes, modo de ver a vida. E outra coisa, irmãos, talvez o cara está lá enfiado dentro daquela farda, tá? Sabe por quê? Porque pai e mãe enfiou na cabeça dele que ele tinha que ser militar, está sofrendo naquela farda, não quer ser aquilo, e o outro está lá dirigindo o seu carro pela hora de Copacabana, feliz da vida, meu irmão, oh, glória a Deus. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Como é que diz o pastor Marco? É contigo, meu irmão. Qual o problema? É. Aí não é mais inteligente. Não existe. Então isso aí, ó, cuidado, tá, papai e mamãe? Cuidado que tem filhinho dentro de casa se sentindo inferior porque você está colocando na cabeça dele alguma coisa diferente. Respeite o teu filho. Respeite, claro, como pai, que a gente faz o quê? Orienta. Né? A gente ajuda. A gente vai direcionar naquilo que a gente julga ser o melhor. Mas quem decide? São os filhos. A minha filha mais velha... Cadê minha preciosidade? Está ali. A minha filha mais velha, primogênita, se formou no final do ano passado em engenheira de petróleo e gás. Né? Os irmãos sabem disso. Não. Aí a minha filha mais nova, não tem nada a ver com o texto, tá, irmãos? Eu tive a oportunidade de colocá-la no colégio melhor, no sentido da região, o melhor da região que nós estávamos, quando morava em Caxias, estudava no melhor de Caxias, Alfa, né? Comprava na melhor loja de Caxias, Conquista, fazia exame no melhor laboratório de Caxias, almoçava no melhor... Quando foi para Nova Iguaçu, foi estudar onde? No melhor colégio de Nova Iguaçu, Miguel Couto, que não se conhece. Minha filha mais nova estudou lá. Excelente aluna. Disputava com o professor de matemática, né, sob nota 10. 10 nessa prova, 10. Professor, quero ver se na outra você tira 10. 10. A menina, a garota é fera. A guria é fera. Quando terminou ano passado o segundo grau, fiz agora qual é a engenharia que você vai fazer? Ela disse assim, pai... Não fica bravo comigo, não? Mas eu não quero ser engenheira. Eu quero fazer moda. Quero fazer faculdade de moda. Aí eu disse, minha filha, você sabe dar para esse negócio? Eu falei, não sei.
Fiquei assim, né? Meio que, meu Deus. Aí falei, tudo bem, quer fazer moda? Vamos ver o que vai dar. Pensa mais um pouco, né? Enquanto você pensa, faz um cursinho no Senai aí, né? Faz um cursinho no Senai aí de costura, de alguma coisa. Você dá pro negócio. Vem cá, Amanda. Ah, não. Meu irmão, olha só. Ela está há 3 meses no curso Senai. Essa saia quem fez foi a Fernanda. Eu tenho uma filha engenheira e vou ter uma estilista, meu irmão. Mas sabe o que é importante? As duas estão sendo felizes naquilo que escolheram fazer. Estão sendo felizes naquilo que escolheram fazer. Então a gente precisa ter muito cuidado para não causar dentro de casa com algumas atitudes nossas, inferioridade dos nossos filhos. Não é porque ele escolheu uma profissão que você não gostou dela, ou você acha que de repente não vai dar dinheiro. E outra coisa, você está querendo que seu filho ganhe dinheiro para quê, meu querido? Para que você quer que seu filho ganhe dinheiro? Já ganhou o seu, está de olho no seu filho? O cara não foi engenheiro, quer que o filho seja? O cara não foi militar, quer que o filho seja? Tem um negócio desse de pai querer ser o que, né? Pai quer que o filho seja aquilo que ele não conseguiu ser. Quem quer acabar com o seu negócio de inferioridade aqui? Quem quer? Quem quer? Vamos lá. Quem? Opa, levantou mais um lá. Vem lá. Ih, Jeová, vamos lá. Vai lá, irmão, acaba com esse negócio. Ih, Jeová! Explodiu com a inferioridade. Ih, meu Deus do céu, não acaba esse negócio. O sermão não acaba hoje. Mas vamos lá. Tem mais um presente dispensável. Vamos lá. Qual o 7º presente dispensável? Olha o tamanho do olho da inveja. Olha o tamanho da fonte. Olho grande. Inveja. Inveja, meu querido. Olha o que diz o texto. Vamos todo mundo vamos ver o verso 30? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com a meretriz, mataste-lhe o bezerro cevado. O cara nem chama o irmão de irmão. Ele nem diz, veio esse meu irmão. Não é meu irmão, não. É teu filho. Tem uma ponta de inveja também aqui, sabia? Por que você está dando isso para ele e não está dando para mim? Por que ele tem direito a um bezerro e eu nem a um cabrito? Inveja. Irmãos, quantas vezes nós temos permitido que a inveja esteja dentro da nossa casa? Quantas vezes nós temos invejado o outro? E tem mais, hein? Tem marido com inveja de mulher. Principalmente quando ela ganha mais. Não consegue conviver com isso às vezes. Que coisa boba, não é? Nós acabamos de falar anteriormente, não tem o seu e o meu, tem o nosso. Tem outras invejas também, né? Quantas coisas, irmãos, a gente está permitindo que dentro da nossa casa na inveja? Quantas coisas no nosso relacionamento a gente está permitindo inveja? E aí eu volto a dizer, talvez atitudes como essa são causadas porque nós não sabemos conviver como família. Não estamos sabendo criar nossos filhos. E talvez essa atitude nossa tenha causado inveja dentro de casa. Inveja é um negócio muito ruim, irmãos. Inveja é um troço muito feio. Inveja é algo doentio. Inveja é igual, para mim, inveja é igual ciúme. Ciúme e inveja é a mesma coisa para mim. Tem assim um negócio de mesquinharia, né? Um troço feio, um troço nojento. Ficar com inveja do outro. Por que está com inveja por quê? Você tem a mesma oportunidade. Imagina que aquela história do cara que vai lá e construir a casa, né? Aquele texto é muito interessante, porque o texto diz que um foi lá e construiu a casa sobre a rocha. O outro foi lá e construiu a casa sobre a areia. Aí veio a chuva, a casa do cara que estava na rocha ficou. A casa do cara que estava na areia caiu. Aí o bobão da areia, com inveja, fica assim, que inveja da casa do cara que está de pé. Mas a Bíblia não diz que o material dado foi diferente. A Bíblia não diz que a planta foi diferente. A Bíblia não diz que a disponibilidade dos profissionais e do material foi diferente para o outro. A única coisa que a Bíblia diz é que um escolheu o lugar errado para construir. Então, ao invés de ficar com inveja do outro, procura acertar aquilo que não está dando certo na tua vida. Quem quer acabar com a inveja? Vamos lá? Quem quer? Ih, ninguém quer acabar com a inveja. Meu Deus. Meu pai, ninguém quer acabar com a inveja. Está todo mundo com medo. Vamos lá, ninguém com medo, né? O pessoal tem medo assim, já veio aqui, já chegou 2 agora. Quer acabar? Não quer não, né? Não quer não. Vai acabar? Pode, acaba com esse negócio. Ih, Jeová, acabou a inveja. Glória a Jesus. Agora eu estou chegando já no último lugar da primeira parte do sermão. Vamos lá, qual é a
Oitavo presente dispensável. Todo mundo junto? É. Esse aqui... Eliseu, esse aqui você não ia quebrar de jeito nenhum, né? Botafogo, eles não fazer isso. Não, Daniel? É. A falta... Oi? Fazer o quê, né? Falta de comunicação. Vamos lá o texto? Verso 31. E ele... Não tem não? Espera aí, calma. Ah, tá, desculpa. Vamos lá? Mas ele... A culpa é minha. A culpa é minha. Vamos lá, é o primeiro texto mesmo. Então, falta de comunicação, que são dois textos. Vamos lá? Mas... 31. Pastor, onde é que está a falta de comunicação nisso aí? Por que ele não disse antes para o pai que queria um cabrito? E por que o pai não disse antes para ele que o que ele tinha era dele, que ele podia usar o cabrito? Não conversavam. Ele não sabia o que tinha, o pai não sabia o que dar, o pai não sabia dizer o que era dele, ele não sabia pedir o que precisava, o que queria, enfim. Por que ele não pediu o cabrito antes? Porque quando ele pede o cabrito, o pai diz assim para ele, mas tudo que eu tenho é seu, ou seja, o cabrito está aí, você podia matar ele e comer a hora que você quisesse. Aliás, não é só cabrito, não precisa matar o cabrito, podia matar bezerros cevados. É tudo que está aqui é seu. Você quer pegar também a parte da sua fazenda e comprar só de cabrito, passar com os amigos? Você faz o que você quiser, querido. Mas sabe uma coisa, Sandro? Ele nunca disse para o pai que queria um cabrito. O pai nunca disse para ele que tudo que estava naquela fazenda era dele. A gente não conversa em casa, a gente não conhece limites um do outro. A gente não conversa em casa, aí tem medo de dizer o que sente, tem medo de dizer o que quer, tem medo de dizer do que precisa. E a gente não conversa em casa, também não disponibiliza para o cônjuge, para o filho, uma conversa amigável e franca, até onde ele pode ir. Aquilo que é dele, aquilo que ele não pode mexer. Falta de comunicação. Interessante, irmãos, que falta de comunicação é algo terrível dentro de casa. Quando não tem comunicação, não tem conhecimento. Sabia disso? Porque a única maneira que você tem de conhecer uma pessoa é o quê? Convivendo com ela. Lembra da história da menina que pediu ao pastor o que fazer para ter entrosamento no seu casamento? O que ele disse? Desliga a televisão e a internet durante 2 anos. Por quê? Porque vocês vão fazer só aquilo e conversar. Não é verdade? Só aquilo e conversar. E conversando, o que acontece? Depois de 2 anos de conversa, eles saberiam tudo um do outro. Conhece plenamente gostos, desejos, até onde pode ir, limites do que pode ser feito, o que não pode ser feito. Mas quando falta comunicação, falta conhecimento. Meu querido, tem pai e mãe que não conhece o filho. Tem marido que não conhece a sua mulher, não conhece mais o seu marido, não conhece mais sua mulher não conhece mais seu marido. Sabia disso? Se eu fosse fazer um teste aqui agora, o pessoal falando, pastor, hoje está meio visual, é bem capaz de ele querer fazer o teste real, mas não vou fazer não. Todo mundo ficou assim, ó. Vai fazer um teste, o cara? Comigo não, né? Não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas se eu fizer um teste, colocar aqui um casal aqui no púlpito, e perguntar ao marido assim, qual é a cor preferida da sua mulher? Se eu perguntar à mulher, qual é o prato preferido do seu marido? Se eu começar a fazer algumas perguntas simples como essa do dia a dia, já tem um monte de gente cochichando, rindo do lado, dizendo, tomara que não me chama, que eu não sei mais nada. Enfim, não esqueci. Mas sabe por que não sabe? Porque não conversa. Não se comunica dentro de casa, não se sabe mais dos gostos, não sabe mais qual é o desejo, não sabe mais qual é a vontade, não sabe mais qual é a cor que gosta, não sabe mais qual é o prato preferido. Então, meu querido, em nome de Jesus, vamos tratar de conversar. Não conhece o filho. Tem filhos em casa que não conhecem os pais não conhecem mais o filho. Irmãos, a falta de comunicação está fazendo o marido se esquecer da mulher e a mulher se esquecer do marido. Está fazendo o pai se esquecer do filho, o filho se esquecer do pai. E vou dizer uma coisa para você aqui, trata de conversar, trata de conhecer, porque se você não conhece mais a sua mulher, você corre um grande risco. Tem gente lá fora doido para conhecer ela. Pastor, mas pastor, agora virou bobão, falando bobagem. Bobagem? Não falta é bonitão lá fora de olho nela, meu querido. Você acha o quê? Casei e acabou. Casei, já casei. Na verdade, já mobilei a casa, já pago as contas. Ainda quer conversar?
Aliás, o pastor falou aqui, um dos pastores que já disseram que a mulher ela precisa falar pelo menos 6.000 palavras por dia. Vocês já viram que o negócio é estreito, né? 6.000 por dia, é complicado esse negócio. Ouvir 6.000 palavras por dia, mas a gente escuta. Se isso as mulheres que têm assim, né, um padrão normal, né, de falar. Se for a Juliana, por exemplo, né, bota mais 6 na conta, né? Garley sorri e diz, é verdade. Acho que ele pisou no presente na hora errada. Mas brincadeiras à parte, irmãos, você não conversa com a sua mulher porque já conquistei. Conquistou o quê? Trata de conquistar todo dia, meu querido. Trata de dizer que ama todo dia. Trata de levar florzinha todo dia, porque tem bonitão lá fora de olho nela. Tu acha que a sua mulher é o quê? Desprezível? Tu acha que a sua mulher não é alguém que se interessa por ela lá fora? Tem. E sabe por que tem? Não é porque ela, ditado popular, fica dar mole, não. Não é por isso, não. Sabe por quê? É porque o diabo existe e está doido para acabar com o teu casamento. É por isso. Tem um monte de mulher que não valoriza o seu marido. Um monte de mulher que não comunica mais, não conversa, tem mais comunicação. Não conhece mais seu marido. Tem gente lá fora que não conhece. Irmãos, tem pais que não conhecem mais seus filhos. Mas o marginal e o traficante conhece. Ah, o cara da boca sabe quem ele é. Conhece o nome dele e o endereço. E você não sabe nem por onde teu filho anda às vezes. Mas tem traficante que sabe. Vamos conversar. Por que ele não disse antes que queria um bezerro? Por que o pai não disse antes que era tudo dele? Não se conversa, não sabe. Quem quer acabar com a falta de comunicação em casa e passar a conversar? Quem quer? Vamos lá. Vamos lá, quem quer? Vamos lá. Isso, vamos lá. Olha lá, Nilson, acaba com esse negócio aí. Joga fora esse negócio. É o principal motivo, né, Nilson? Isso. Eu acho que ele está pisando mais porque parece Botafogo, mas tudo bem. Acabou. Meus irmãos, percebe quantas coisas ruins dentro de casa? Pastor Clark pregou hoje pela manhã, ele disse sobre boas notícias. Então eu tenho boas notícias para você. Tem presentes que são indispensáveis. Qual é o primeiro presente indispensável? Vamos lá? Opa, vamos todos? Valorização é um presente indispensável. Agora você vai ver o seguinte, lê comigo aí o texto agora, vamos lá para o verso 17. Agora o filho que já está no chiqueiro. O que o verso 17 diz? Tem um monte de gente precisando cair em si, tá? Tem um monte de gente precisando cair em si. Valorização. Sabe o que acontece, gente? Nós temos um hábito, pastor Wagner, terrível. De dar valor às coisas depois que a gente perde. Tem um monte de filho dentro de casa hoje que está doido para sair de casa, que não aguenta mais papai e mamãe. No dia que estiver ralando sozinho lá fora, vai valorizar a casa da mamãe e do papai. Vai valorizar a comida quentinha, a roupinha que estava lavada. Tem um monte de marido aí achando que tem mulher melhor lá fora. Vai lá para fora para você ver. Tem um monte de mulher lá fora, doida para arrancar teu couro. Depois que você tem o couro arrancado lá fora, você valoriza a sua mulher dentro de casa. Aquela que era boa, já foi. Tem um monte de mulher que não valoriza o marido, não. Esse cara é não sei o quê, não deve beber, não valoriza. Quando perde, valoriza. A gente só dá valor às coisas. Esse garoto aqui quis ficar bem longe de casa. Quando ele se encontra dentro do chiqueiro, ele olha e diz assim, puxa vida, caindo em si. Cadê o texto? Não, minha filha, vamos para o primeiro, estou no primeiro ainda, estou na valorização. Ele diz assim, ó, caindo em si. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Cai em si. Cai em si agora. Ou seja, toma consciência. Sabe qual é a mulher mais bonita do mundo? A tua. Sabe qual é o melhor filho do mundo? O teu. Sabe qual é o melhor casamento do mundo? O teu. Porque esse é teu. Cuida dele, valoriza o que você tem. Não pisa em cima do que você tem, não. Tem gente jogando fora filho, meu irmão. Vimos essa questão domingo passado à noite, foi muito forte, pastor Wagner. Os irmãos que estiveram domingo aqui passado à noite, a palavra do pastor lá de Itaperuna, pastor Anderson, tremendo que o pastor Anderson falou quando aquela mãe desesperada das botijas, né? Quando ela luta para salvar o seu filho. Irmãos, tem gente jogando filho fora.
Tem gente desprezando o filho, tem gente que, na verdade, não valoriza o seu filho, não valoriza. E tem mais, quando não valoriza o marido que tem, a mulher que tem, o filho que tem, os pais que tem, valoriza o dos outros. Fica a mulher daquele cara que é legal. Vai casar com a mulher daquele cara para você ver. Vai. Ah, o marido daquele... Ah, os filhos do meu vizinho. É aquela história, tem até, não sei se é um livro, uma crônica, o negócio da grama lá, né? Que a grama do vizinho é mais verde do que... É. Sabe por que a grama do vizinho é mais verde que a tua? Porque ele rega ela. Você não rega. Então trata de regar que a tua também fica verde. Você não cuida da tua mulher, por isso que ela não é a melhor mulher do mundo. Você não cuida do teu marido, por isso que ele não é a melhor mulher. Você não valoriza a tua mulher, por isso que ela não é a melhor do mundo. Não valoriza teu esposo, por isso ele não é o melhor marido do mundo. Não valoriza teus filhos, por isso não são os melhores filhos. O dia que você aprender a valorizar a sua família, ela vai ser a melhor família do mundo. Quem é que quer acabar com... Não, isso aqui não. Ah, já tinha gente assim. Esse a gente vai guardar. Amém? Nossa família vai ser valorizada a partir de hoje, não vai? Essa que Deus te deu, não é? Ele pode, para mim, ele pode não ser o melhor marido do mundo, mas para você ele vai ser. Você vai orar por isso, você vai lutar por isso, vai lutar pelos seus filhos. Não joga fora, não. Falando sobre filho, eu vou ter que citar o que o pastor disse aqui. Eu tenho que citar, porque tem gente que não teve domingo passado aqui, e ele disse uma coisa tão forte sobre filho, que eu preciso dizer para você. Ele falou sobre perder filho, a dor de perder um filho. Ele falou que ela é tão forte, que ele nos convocou com o auditório. Os irmãos estavam aqui, lembra disso, né, irmão Ricardo? Ele disse o quê? Quando uma mulher perde o seu marido, ela é o quê? Ela se torna uma viúva. Quando um filho perde o seu pai, a sua mãe, ele se torna o quê? Ele é um órfão. E quando um pai perde um filho, ele é o quê? A dor é tão grande, disse esse pastor domingo passado, pastor Anderson, que não tem nem nome para ela. A dor é tão grande que não tem nem nome para ela. Meu querido, pode ser que o moleque está meio rebelde agora. Pode ser que a garota está dando um pouco de trabalho. Mas são teus filhos. Pode ser que o marido não seja aquele que você, do jeito que você queria que tivesse, que fosse. Pode ser que a mulher não está legal. Pode ser que o casamento esteja tendo uma dificuldade. Mas olha, valoriza. Cai em si. Esse garoto aqui só valorizou a casa do pai e da mãe quando se viu dentro do chiqueiro comendo lavagem. Eu espero que você não precise ir para o chiqueiro e comer lavagem para reconhecer o valor que tem a tua família. Segundo presente indispensável. Tem menos indispensável do que dispensável. Pode deixar, tá bom? Segundo indispensável. Segundo presente indispensável. Todo mundo junto, qual é? Todos juntos, verso 18? Levantar-me. Arrependimento. Ué, Jesus, cadê o arrependimento? Ah, está aqui. É que está tão pequenininha, a pessoa costuma não se arrepender muito, aí ficou pequenininha a letra, quase que eu não achei. Arrependimento. Irmãos, quando ele cai em si, ele se arrepende. Quando ele cai em si, ele se arrepende do que ele fez, ele se arrepende de ter saído de casa, ele se arrepende de ter dado as costas para os pais, ele se arrepende de ter gastado a fortuna do pai, que agora naquela dele. Ele tem uma atitude de arrependimento. Quantas vezes nós precisamos nos arrepender, irmãos? Assumir arrependimento, sabe o que é? É reconhecer erro. E a gente tem uma dificuldade tremenda de reconhecer erro. E dentro do relacionamento, então, homem é, eu posso falar porque eu sou homem sem problema, homem é um problema para reconhecer erro. Homem tem uma dificuldade, ele acha que ele é macho demais para isso. Não sei quem foi que disse que é isso que faz o homem ser macho. Tem homem, irmão Vanderlei, que não lava a louça, porque isso não é coisa de macho. Tem homem que não lava o banheiro, porque isso não é coisa de macho. Tem homem que não se arrepende, porque isso é coisa de macho. Mas tem homem que fica o dia todo dormindo e a mulher trabalhando. E ele acha que isso é coisa de macho. Não entendo esse negócio de machismo, essa visão do macho, eu não entendo isso. A não ser que o cara é leão, né? A leão vai caçar e o bobão fica bonitão, fica lá só na sombra, esperando a carne chegar. Fica o leão assim, né? A leoa rala, mata, vai lá. É interessante o reino animal. Tem gente que acha que é leão. Tem gente que acha que é leão. Sabe por quê? Falou isso. O leão, já viu no reino animal como é que o leão é? O leão ele fica na sombra. Aí a leoa vai lá, mata, para poder alimentar os filhotes e ele. Mas sabe quem come primeiro? Ele. Ela leva a presa, ele come primeiro, depois os filhotes comem. Se sobrar, a pobre que correu atrás da gazela o dia todo,
correr o risco de levar uma chifrada daquele troço. Ela mesmo não come. Tem homem assim, sabia? Tem homem assim. Aí, meu querido, não se arrepende, não tem coragem de se arrepender de atitudes como essa. De desprezo, que eu já falei anteriormente, essas atitudes. Então, arrependimento é algo interessante. Sabe por quê? Porque quando nós nos arrependemos, na verdade nós estamos reconhecendo que nós erramos. Todas as vezes que nós nos arrependemos, nós reconhecemos que nós erramos. Então, o arrependimento é um presente legal. Eu acho que a gente pode guardar. Vou botar aqui para ficar diferente da caixa, né? Está muito parecida, então deixa ele ali embaixo. É um negócio legal. Terceiro presente indispensável. Falei rápido de arrependimento, porque eu vou ligar uma coisa com a outra. Qual é o terceiro presente indispensável? Qual o texto diz? 19? Cara, eu falei de humildade, que é reconhecer o erro. Agora vem a pior parte. Sabe qual é a pior parte? A pior parte é quando ele agora precisa demonstrar isso. É quando ele precisa assumir que está errado. E aí ele tem que olhar para a mulher e dizer assim: querida, me perdoa. Cara, homem para falar um negócio desse, ele dá uma volta, ele fica circulando na sala 3 horas sem parar. Ele dá uma desculpa daqui e dali para poder pedir perdão. Eu acho que a humildade, ela é muito confundida. A gente confunde humildade com humilhação. E humildade não é humilhação, humildade é um gesto lindo, aliás. Aliás, a Bíblia diz lá em Pedro o quê? Que Deus resiste quem? E dá graça a quem? Aos humildes. Humildade é ter coragem de pedir perdão. Humildade não é só o que falamos antes, não, de se arrepender, não, reconhecer que errou, não. É reconhecer que errou e consertar esse erro através do perdão. É poder exatamente dizer para a pessoa que você, quem sabe, magoou, que você não quer mais fazer aquilo. Ah, meu querido, humildade é a expressão que você demonstra de reconhecimento de erro, de desejo de não caminhar mais errado. Meu querido, quantas coisas erradas a gente faz. Quantas vezes os maridos estão tendo dificuldade de pedir desculpas às esposas aos esposos, os filhos aos pais, os pais aos filhos. Meus queridos, como é importante a humildade. Eu esqueci da humildade. Por isso que estava me avisando ali. Eu pensei que tinha caído alguma coisa, irmã. Está aqui a caixa da humildade, né? É que eu já comecei a correr, né, irmão? A gente olha para o relógio e começa a correr. Humildade. Humildade é uma coisa muito interessante. Como eu disse antes, a gente acha que humildade é humilhação. E eu falei até antes, agora um pouquinho do cara, do macho, ele acha, não, homem não chora, homem não pede perdão. É preciso que a gente mantenha essa visão da humildade, porque ela nos faz humanos. A falta de humildade talvez nos torna máquinas, insensíveis, imbatível, o que não erra, o que não falha, o perfeito. A humildade joga por terra tudo isso e diz para mim e para você o seguinte: cara, humanamente você não vale nada. Você não pode acrescentar um fio de cabelo à tua cabeça. Você precisa se humilhar e entender que você é pó, e a Bíblia diz que é para o pó que você vai voltar. A humildade me ensina que não adianta soberba, orgulho, presunção. Eu sou, eu posso. Você não pode nada. Quem pode é Deus. E se Ele não te der a capacidade de você fazer alguma coisa, meu querido, que seria de você? Humildade é algo que a gente precisa guardar. É um presente que a gente não vai jogar no lixo. A gente vai aprender a ser humilde. Quarto presente indispensável. Qual é? 20A diz o quê? E levantando-se. Quando o filho vem, o pai vê o filho. E agora, irmãos, essa visão da persistência, o que eu quero pensar com persistência? Deixa eu botar aqui, que aqui fica melhor.
O que eu quero dizer com persistência? Por que o pai viu o filho vindo exatamente naquela hora? O cara vai, ele gasta uma fazenda, uma fortuna. Então ele não foi na sexta e voltou domingo de manhã, né? O cara deve ter voltado alguns anos depois. Por que será que exatamente depois de alguns anos, quando esse filho volta, por que será que o pai está no portão e vê o filho vindo? Sabe por quê? Porque não sei quantos anos esse filho ficou fora, mas durante todos esses anos, esse pai não desistiu de esperar pelo seu filho. Eu vou ligar uma coisa àquilo que eu disse antes, para poder não gastar muito tempo nessa persistência. A gente está desistindo fácil demais da nossa família. Esse pai da história, plantado naquele portão, estava durante todo o tempo da peregrinação do seu filho. Por que ele vê? Ele vê porque estava ali. Ele vê porque ele não se contenta em ficar dentro de casa. Ele vê porque ele está plantado naquele portão dia após dia, aguardando que o seu filho voltasse. É preciso que a gente aprenda a ter persistência, irmãos, a lutar pela nossa família. Eu não vou nem me desdobrar nesse ponto, que eu já falei anteriormente sobre isso. Sobre lutar pelo filho, lutar pela esposa, lutar pelo casamento. É preciso ter persistência. Esse é o quarto presente dispensável. O quinto presente dispensável qual é? Amor. Agora que ele vê o filho, o que é que diz a parte B do verso 20? E correndo. Olha como o amor é grande. Olha como o amor é grande. Quando o pai vê o filho, ele corre em direção ao filho, lança-se-lhe ao pescoço e o beija. Amor se expressa com gestos. Abraço, beijo. Ele amava o filho, ele dispensou o filho. E olha que abraçar o filho naquela hora era complicado. O moleque tinha acabado de sair do chiqueiro. Mas o amor não vê isso não. O amor, ele está acima dessas coisas. Sabe por quê? Porque em um gesto, de alguma forma que a gente possa ver, aquele filho abraçado e beijado, ele estava sujo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não fique esperando o seu filho se limpar para abraçar e beijar ele não. Não fique esperando o seu marido se limpar para abraçar e beijar ele não. Não fique esperando sua mulher se beijar. Se há alguma sujeira nesse negócio, abraça enquanto está sujo, porque quem sabe não vai ser o seu beijo e o seu abraço que vai limpar. Quem sabe não é o teu gesto de carinho que vai de alguma forma mudar a situação dessa realidade. Esse pai abraça o filho, esse pai beija o filho. Meus irmãos, é preciso abraçar, é preciso beijar, é preciso amar, é preciso fazer o outro feliz, é preciso abrir mão dos próprios interesses pelo interesse do outro. Amor é isso. Se nós fôssemos definir amor, eu sei que cada um aqui teria uma definição. Amor é isso, é isso. Mas sabe qual é para mim uma expressão muito séria e muito transparente e verdadeira do que é amor? Amor é você aprender a abrir mão pelo outro. Amor é você aprender, às vezes, a abrir mão de algo que você quer e você gosta, para que o outro seja feliz. Amor não é ser feliz, amor é fazer o outro feliz. E esse pai faz o seu filho feliz quando o abraça e o beija. Sabe por quê? Porque esse pai, nessa atitude de amor, ele nos mostra o sexto presente dispensável. Qual é o sexto presente dispensável? O que diz o verso 22? Mas trazei. Ok. O pai não perguntou onde ele estava. O pai não perguntou o que ele estava fazendo. O pai não perguntou se tinha algum dinheiro no bolso. O pai não perguntou nada. O pai abraçou, beijou, mandou colocar roupa nova, mandou colocar anel no dedo, posteriormente manda fazer festa. Por quê? Porque o pai exercitou a aceitação. Meu querido, aceite o seu familiar como ele é. Sabe qual é, irmã Zete? A irmã como psicóloga pode me ajudar nesse sentido. Um dos grandes defeitos nossos é querer mudar as pessoas. Um dos grandes defeitos nossos é querer mudar a pessoa. O pai não cobrou, não brigou, não questionou, não impôs condições para essa volta, ele simplesmente aceitou. É preciso aceitar o outro, irmão, com os seus defeitos. Agora eu escrevi alguma coisa aqui e vou ler para vocês. Eu escrevi assim, ó. Não tente mudar ninguém. Não tente fazer com que as pessoas da sua casa sejam como você quer que elas sejam.
Eu frisei uma frase aqui que eu escrevi. Se você quer tanto mudar alguém, mude a você mesmo. Quem sabe as coisas melhorem. Mude a você mesmo. Quem sabe as coisas melhorem. Ah, está aqui a aceitação. Bota ela aqui. Isso. Quem sabe as coisas melhorem. Quer mudar alguém? Mude a você mesmo. Porque às vezes você está insistindo tanto para que alguém mude, mas quem está precisando mudar dentro de casa é você. Você quer tanto que a sua mulher mude em relação a você, mas é você que precisa mudar em relação a ela. Você quer tanto que seus filhos mudem em relação a você, mas é você que tem que mudar em relação a eles. Quer tanto que seus pais mudem em relação a vocês, filhos, mas é vocês que têm que mudar em relação a aceitação. Aceite o outro como ele é, não tente mudar ninguém. Sétimo e último. Sétimo e último presente dispensável. Nós estamos terminando. Eu sabia que... Falei com o Galei, falei, hoje é 1h30 de sermão, não tem como ser menos. 1h30. É para resumir todo mês, meu irmão, de uma vez só. Sétimo e último presente dispensável, todo mundo comigo? Texto 23 e 24 do quê? Perdão. Sabe que coisa interessante? Mas onde é que está perdão nesse texto aí? Meu querido, aceitou, não cobrou, mandou fazer festa. Ou seja, acabou, filho. Borracha em cima, pedra em cima. O que você fez, acabou. Ele nem quis saber o que o filho fez. Ele só disse, vem cá, me abraça, me beija, toma banho, faz barba, bota roupa nova, vamos lá, contrata o buffet rapidinho, frita salgadinho, compra refrigerante, mas lá chama o Ministério de Louvor da Pipa para tocar uma música legal, vamos fazer festa a noite toda. O perdão, ele está exemplificado pela atitude de receber, de dizer, acabou, passou por cima, não estou cobrando nada. Esse é o perdão. Irmãos, é interessante que quando eu falo sobre perdão, estou falando que esse gesto de fazer a festa, está dizendo o seguinte, você está perdoado. Acabou, não importa o que passou, o que você gastou, vem para cá. E olha que ele ainda deu tudo de volta para o cara, não estou nem entrando nesse detalhe. Perdão é isso. Meu irmão, preste uma atenção aqui que eu estou terminando. Perdão é fundamental para a sobrevivência. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa é carrancudo, amargo e vive de cara feia. Quem não perdoa é infeliz. Ah, mas ele me fez, problema dele que te fez, libera o teu perdão. Ah, vou liberar o meu perdão para que o meu ofensor seja feliz. Quer que eu diga uma coisa aqui? Às vezes, as favas com o teu ofensor, perdoe por você, você que tem que ser liberado. Talvez o cara nem sabe que te fez nada, você está amargando alguma coisa. O cara nem sabe. Está preocupado com o outro nem está preocupado contigo. O perdão é por você, então é preciso perdoar, porque quem não perdoa adoece, quem não perdoa é carrancudo, quem não perdoa tem cara feia, quem não perdoa é amargo, quem não perdoa é infeliz, quem não perdoa vive triste, quem não perdoa vive desconfiado, quem não perdoa fica só assim, na espreita, é comigo, estão olhando para mim, né? Estão falando, quem não perdoa é paranoico. O cara que não perdoa, ou a cara, seja qual for o cara aí, não é verdade? Quem não perdoa é paranoico, vive doente. Vai ficar dando dinheiro para a mãe Zete. Porque vai lá para o consultório. Vai lá, vai gastar dinheiro com o psicólogo. Porque o cara não é neurótico. Quem não perdoa é neurótico. Está todo mundo me olhando, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou não sei o quê. E o cara está, todo mundo olha sobre mim. Meu querido, pelo amor de Deus. Você está tão preocupado, tem ninguém nem te olhando, ninguém está nem preocupado contigo. Perdoar. Eu estou encerrando. Perdoar perdão não é questão de justiça, hein? Sabe por que tem gente que não perdoa, pastor Wagner? Porque ele acha que perdão é questão de justiça. Você me deve, então você paga o que você me deve e eu te perdoo. Mas pode ser que você tenha feito algo comigo, pastor Wagner, que você não vai poder pagar nunca. Então, se perdão for questão de justiça, tem coisas que as pessoas nos fazem que elas nunca mais vão poder reparar. Então, perdão é questão de graça. Olha para a cruz e você vai entender o que é perdão. Perdão não é questão de justiça, perdão é questão de graça. Perdoe. Ninguém precisa te pagar nada. Ninguém precisa te restituir nada. Você tem um Deus que está sobre você para suprir todas as suas necessidades. Perdoe.
Sabe qual é o outro equívoco sobre perdão? Além da pessoa achar que perdão é questão de justiça, sabe qual é o outro equívoco? Por que as pessoas não perdoam, Moelle? Porque as pessoas não perdoam porque acham que perdoar é esquecer. Quem foi que inventou um negócio desse? Ah, pastor, a Bíblia diz que Deus se esquece. Ah, Deus, né? Porque você é Deus, por acaso? Ah, mas a Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados, lança no fundo do mar. Ah, você é Deus, por acaso? Aí a gente não perdoa, sabe por quê, Tatiana? Porque a gente acha que perdão. A gente acha que perdão é esquecer, perdoar. Quem foi que disse você que perdoar é esquecer? Alguém aqui tem capacidade de esquecer o mal que é feito para você? Alguém aqui é capaz de esquecer, de apagar da memória um dano causado por alguém na sua vida? Não, ninguém. Perdoar não é esquecer. Então o que é perdoar, pastor? Perdoar é não reviver. É não desenterrar. Lembra do provérbio chinês que eu contei para vocês uma vez aqui? Vou contar de novo para os internautas. E vou contar para vocês também aqui. O provérbio chinês diz o seguinte: se você tem 2 cachorrinhos em casa, e aí aqueles cachorros criaram juntos, de repente um cachorro morre. Aí você faz o quê? Você vai no fundo do quintal e enterra aquele cachorro. O que morreu, é claro, né? Enterra o cachorro. Sei lá. O pessoal costuma não entender direito o que a gente fala, vai que acha que enterrou vivo. Enterra o cachorro. Aí, se você se descuidar, o cachorro que for vivo faz o quê? O que ele faz? Não é isso, Marina? Ele vai lá, desenterra o cachorro morto, lambe a cara do cachorro morto. Não, isso é porco. Porco, está até mudando. Aí lambe lá o cachorrinho, bota ele para fora e lamba. Aí você vai lá e enterra de novo. E o cachorro vai lá e desenterra, vai lá e enterra, vai lá e desenterra. Eu tive a dor de enterrar 2 irmãos. E no último mês de agosto, agora do ano passado, eu enterrei minha mamãe. E alguns de vocês aqui, talvez muitos de vocês, tiveram já, quem sabe, a dor de enterrar um ente querido. Com certeza você sabe qual o cemitério que ele foi enterrado. Com certeza você se lembra daquela alameda que você entrou com o caixão, a hora que fechou a sepultura ou o chão. Por acaso você voltou lá para desenterrar? Sabe por quê você não voltou? Porque mesmo que doa muito, você sabe que morreu. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não desenterrar. A gente sabe as coisas que nos fizeram, mas a gente não tem que ficar lembrando isso. Mesmo que você se lembre, lembre para você e peça a Deus para curar essa dor. Porque se você achar que perdoar é esquecer, você não vai perdoar nunca ninguém. Então perdoar não é esquecer, perdoar é desenterrar. É não desenterrar. E aí o último presente, já botei aqui, é o perdão. Vamos recapitular? Quais são os presentes dispensáveis? Vamos fazer uma lista deles aí? Vamos lá todos? Mais rápido? Aonde isso está? Quais são os presentes indispensáveis? Guarda isso na estante do teu coração. Guarda isso na estante da tua família. Viva o perdão, humildade, valorização, aceitação, amor, arrependimento, persistência e tantas outras coisas mais que a gente poderia falar aqui que fazem parte da nossa vida. E se a gente conseguir, irmãos, de alguma forma, guardar essas coisas, nós vamos ter uma família feliz. Eu vou chamar a sua atenção para você lembrar o que o pastor Clark Gable disse hoje de manhã sobre família, que eu gostei muito. Existe a família ideal e existe a família real. E nós estamos muito preocupados em ter uma família ideal.
E pode ser que o nosso ideal de família a gente nunca alcance. Então agradeça a Deus pela sua família, porque essa aí é real. É essa a família real. É essa família que tem problema. É essa família que tem filho desobediente. É essa família que tem um marido que não dá atenção que talvez deveria dar. É essa família que talvez a mulher não dá atenção. Essa é a família real. Pode não ser a ideal, mas é real e é tua. Essa é a família que Deus te deu. Eu quero orar. Encerrando, já está na hora, aliás, passando dela. Eu sabia que hoje eu ia além, mas é o último dia para encerrar, e eu sabia que a gente tinha que falar essas coisas. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. E eu quero pedir agora, por você e por sua família. E eu não vou ter dificuldade nenhuma de fazer esse apelo, porque eu não vou ter nenhuma preocupação em relação ao fato de que ninguém atenda o apelo, ou o fato de que muitos atendam o apelo, talvez não caibam aqui. Não é essa a minha preocupação, mas eu quero te dar uma oportunidade de tomar uma decisão. Porque muitas dessas coisas aqui são decisões que a gente toma. E eu não quero só que você faça um gesto, mas eu quero que você tome uma atitude. E sabe qual é a atitude que você vai tomar agora? Você vai sair do seu lugar. E você vai vir aqui no altar do Senhor. Se você nesta noite, e a partir desta noite, você quer ter uma família diferente. Você quer amar a sua família real. Lutar talvez para que ela seja a real, a ideal. Mas você ama a sua família e você quer ela de pé. Então, em nome de Jesus, se você quer isso nessa noite, não importa quantos venham, mas eu quero que você venha aqui e diga: pastor, ore por mim, pela minha casa, pela minha família. Roberto, eu quero que você saia do seu lugar. E pode subir, se não couber aqui em cima, não tem problema. Pode subir, vamos lotar isso aqui sem problema. Cadê o pessoal do vocal, do louvor? Um só, pelo menos um. Pelo menos um. Não, pode subir, Eliseu. Sobe para todo mundo, eu quero todo mundo aqui, pode subir. Só cuidado com as crianças ficar do presente, que na verdade pode frustrar, porque não tem nada, a caixa está vazia. A caixinha está vazia, eles podem achar que tem uma coisa, ficar tristinhos. Pode subir, cadê? Vamos lá, Roberto. Cadê o pessoal do louvor? Uma só, isso. Só um. Pode ser só um. Pode ser só um. Uma glória a Deus aqui. Aleluia. Glória a Jesus, irmãos. Pode ser um só, dois. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Cadê o nosso hino oficial da família? Rapidamente. Pode ser só no teclado mesmo, enquanto os outros chegam. Pode ser só o Wesley mesmo aí, enquanto os outros chegam. Vamos lá, Roberto. Vamos lá. Vocal, vamos lá. Pode ser, enquanto todo chega aqui. Em nome de Jesus. Pode começar, quem vai? Vamos, filho. Amém. Você está descendo da galeria, pode vir. Pode vir todo mundo. Vai caber todo mundo aqui. Vai caber lá na galeria, pode descer, vai caber todo mundo aqui. Vai caber todo mundo aqui. Pode cantar isso. Pode deixar. Pode vir. Aperta mais assim. Aperta mais assim, o pessoal subir. Isso. Pode ficar aqui embaixo também, isso. Um pouco mais assim, fica aqui embaixo. Essa-me paz não se cumprir. Você pode não ter a família ideal, mas Deus te deu uma família que é real. E Ele vai te abençoar com viver com essa família. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Liberais uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Pode ver agora. Na família prosperarei. Da paz que pode as estrelas de céu. Assim será tua vida. Toma atitude agora. Levanta. Toma atitude de fé nesta noite. Aleluia. Levanta. Toma posição. Sai da tua tenda. Busca
Sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou. Vamos parar para a gente orar. Quando eu olho para vocês aqui na frente, e eu olho para mim, eu olho para minha esposa, eu vejo um monte de famílias imperfeitas. Eu vejo um monte de marido cheio de problemas. Eu vejo um monte de esposas com problemas. Eu vejo os filhos com problemas. Eu olho para nós aqui como família e não tenho outra alternativa, pastor Wagner, a me conscientizar de que nós somos imperfeitos. Nós temos problemas e alguns de nós têm problemas muito sérios. Mas nós aprendemos nesse mês aqui uma coisa muito importante, irmãos. Nós temos um Deus que não tem limite. Nós temos um Deus que no dicionário dele não tem a palavra impossível. Nós temos um Deus que pode fazer qualquer coisa. Nós temos um Deus que restaura o casamento, que traz o marido de volta, que tira o filho das drogas. Nós temos um Deus que restaura aquele amor que quem sabe esfriou lá atrás. Nós temos um Deus que faz aquecer o coração do marido pela mulher e da mulher pelo marido. Um Deus que faz o coração dos pais aquecer pelos filhos. E o coração é aquele que converte o coração dos pais dos filhos e dos filhos ao pai. Esse que a Bíblia diz. Então você vai sair desse altar aqui hoje consciente de uma coisa: a minha família não é perfeita, mas essa é a minha família. E essa família o diabo não vai mexer com ela. Ele não vai tocar nela, porque nessa noite eu estou dizendo para Deus: Deus, a minha família é tua, é presente teu, e eu estou nesta noite me colocando diante do Senhor em atitude de fé e te pedindo: salva a minha família, restaura meu casamento, traz de volta meus filhos. Feche seus olhos. Ó Senhor, nós somos pequenos demais, Pai. Oh Deus, a gente é tão falho. Nós somos tão perfeitos. E o Senhor nos faz pais, maridos, mulheres, filhos, nos dá família. Deus, tem hora que a gente não sabe cuidar desse presente, Pai. Tem hora que a gente tem negligenciado esse presente tão lindo que o Senhor tem nos dado. Tem hora que nós, como maridos, não temos valorizado essa pessoa tão linda que o Senhor colocou ao nosso lado, nos deu como mulher. Tem hora que as mulheres não valorizam seus maridos, e nós, talvez como pais, não valorizamos nossos filhos. Talvez os filhos não valorizem os pais. Mas esse mês todo, ó Deus, nós ouvimos de que o Senhor é Deus que tem poder. E nós cremos nisso, não é porque vimos esse mês. E nós estamos encerrando hoje, Pai, esse mês da família. E aqui no teu altar estão famílias inteiras, Pai, que estão aqui dizendo: nós precisamos do Senhor. Nós não podemos sozinhos. Nós não podemos vencer sozinhos. Então agora eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha sobre a nossa casa e sobre a nossa família agora. E toda artimanha do diabo, toda intenção de Satanás, toda maquinação do inferno, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Que Ele tire as patas de cima da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos. Oh Deus, que o Senhor o repreenda agora, e faça com que saiamos daqui esta noite mais do que vencedores, as nossas famílias restauradas, presente do Senhor. Nós queremos declarar nesta noite, Pai de amor, se proferimos alguma palavra contra a nossa casa, contrária ao Senhor, nós nos arrependemos agora, e nós agora confessamos diante dos anjos e diante do Senhor e diante dos homens: a nossa esposa é maravilhosa, os esposos são maravilhosos, os filhos são maravilhosos, a família é maravilhosa. Esta é a minha família, a melhor família do mundo. Eu vou lutar por ela, Senhor. Eu vou chorar por ela. Eu vou jejuar por ela.
Eu não vou desistir dela. Eu não vou desistir dela. Então me ajuda, Pai. Ajuda os meus irmãos aqui. Porque nós estamos aqui no teu altar, porque a gente sabe que a gente não tem condição nenhuma em nós mesmos. Mas o Senhor é poderoso. Então toma cada dificuldade, cada problema, cada ansiedade. Nos faz uma família bendita do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nossa vida e pela nossa família. Nós te agradecemos por esta noite, pela vitória desse mês. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a